Vamos no primeiro capítulo do livro, tá? Por Adriana Ferreira. O despertar do chamado à maternidade abençoada. Tudo começou no ano de 2013, durante um culto de domingo. Deus me trouxe uma visão inesquecível e eu segurava a mão de uma criança, seguida por várias outras, em fila indiana, e a conduzir para o altar da igreja. Fiquei tão impressionada com aquela visão que me parecia tão real. Para minha surpresa, nos avisos finais do culto, a pastora fez um apelo para novos voluntários servirem no ministério infantil. E então aquela visão fez total sentido e não tive dúvidas. E de imediato me voluntariei. Naquela época, estavam recém-casada e no auge da minha carreira como advogada, especialista em previdência social, trabalhando uma jornada de trabalho exaustiva. E a única experiência com criança que eu tinha era criar minha filha, que estava com 9 anos, ou seja, eu era extremamente ocupada, não tinha conhecimento, muito menos estratégia para lidar com as crianças da igreja. Mesmo assim, a certeza que aquele era um chamado do Senhor queimou em meu coração e eu respondi: eis-me aqui. Jamais poderia imaginar, mas poucos meses depois, me vi novamente naquela cena, segurando a mão da criança no altar. Porém, dessa vez, não era uma visão, era real. Eu estava conduzindo as crianças em uma apresentação temática para os irmãos na igreja, no culto de domingo. Naquele exato momento, uma mistura de sentimentos intensos me invadiu, intercalando entre emoções, medo, alegria, amor, temor ao Senhor. Enfim, ali tive a certeza que a evangelização infantil era um chamado. E eu não tinha a mínima ideia de como seria, de como eu iria ensinar aquelas crianças. Perguntas e receio de não conseguir me estremeceram, mas uma voz doce veio ao meu coração, me acalmou e disse que o próprio Deus tinha me escolhido e o que ele iria me capacitar para ensinar seus pequeninos. A cada encontro com as crianças, eu ficava ainda mais apaixonada pelo ministério de ensiná-la no caminho que deve andar. As ideias para confeccionar os recursos visuais e a criatividade para ministrações fluíam de uma forma tão natural que até me surpreendia. As crianças estavam cada vez mais participativas e a missão de plantar a semente da palavra em seus corações estava sendo cumprida. Quando estou ministrando para as crianças, carinhosamente os chamo de Cuxi-Cuxi, e eu sou a tia Drica. A gente se entende com muita alegria, cores, laços e temor ao Senhor. A personagem da tia Drica cumpre o chamado, contar histórias bíblicas e ensinar crianças o caminho que deve andar. Durante essa jornada, desempenho meus vários papéis, em especial advogada, mulher, servindo na obra, estudante, evangelizadora. Novamente, eu fui mãe pela segunda, terceira e quarta vez. O sorriso invade meu rosto, por dizer que sou mãe de 4 filhas tão abençoadas como elas são. No momento, eu escrevo este capítulo. Minha filha Isabela está com 20 anos, a Daça com 9, Débora com 7 anos e Eloá com 5 anos. Verdadeiramente eu vivo as Escrituras, em Salmos 127, 3:5, que fala: os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre uma recompensa, como flecha nas mãos dos guerreiros, os filhos nascidos da juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. Nem de longe sou uma mãe ideal para minhas filhas, mas posso afirmar que sou uma mãe real e certamente, assim como você que está lendo esse capítulo é. Continuo tendo uma rotina insana, afinal, na atualidade, não é tão comum ser mãe de 4. Entendi que Deus me escolheu para ser mãe de multidões. Ensinar os princípios de Deus para minhas 4 filhas biológicas, meus filhos afetivos e os incontáveis filhos espirituais que Deus tem me confiado.
Na palavra, em Deuteronômio 6, 4, 9, está escrito que Deus nos ordena a ensinar a palavra aos nossos filhos. E dela devemos falar enquanto estamos assentadas em nossa casa e andando pelo caminho, e ao deitarmos e ao nos levantarmos, e deixar escrito pela casa, pregado nas portas. Os dias passam rápidos, circunstâncias surgem em nossa vida e em certos momentos nos encontramos vivendo uma realidade diferente daqueles planos que desejamos e acreditamos que esta não seja só a minha realidade, mas também a de outras mulheres. Neste momento, é necessário resignificarmos sentimentos, resgatarmos sonhos, restabelecermos o altar da adoração, intimidade com Deus e buscar a direção para nossas vidas, para seguirmos com fé e coragem rumo ao propósito que o Senhor tem para nós. Em março de 2022, quando vi novamente um processo de divórcio, enfrentando tudo que vem o lamentável fim de um relacionamento conjugal, todas as frustrações e dores sentimentais e readaptação da rotina, um período de luto, mas também de reafirmação do meu papel como mãe, para acolher, proteger, cuidar de prole, amenizar as sequelas inevitáveis que ficam. E, por fim, entender que há uma vida para ser vivida e não é uma circunstância que diz o que eu sou, e sim o meu futuro. O Senhor diz na palavra em Jeremias 29, 11 e 13. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Essa é a promessa do Senhor. Estava eu em meus papéis, filha, mãe, dona de casa, profissional e um novo recomeço territorial e literal na minha vida. Foi nesse contexto que entendi qual era a minha missão no meu lar e que eu deveria fazer que ninguém poderia fazer por mim, em especial, criar e cuidar as minhas 4 filhas. Muitas vezes, criar e educar são palavras consideradas sinônimos, mas não são. Criar é fazer crescer, cuidar da necessidade diária de um filho. Já educar um filho é o nosso grande projeto. É conduzir ensinando sobre o caráter, valores, princípios, fé e a palavra de Deus. É ensinar os filhos que eles serão segundo o coração de Deus e abençoados. Não estou aqui para romantizar as circunstâncias, porque ela é de fato complexa. É o recomeço de uma mulher e muito desafiador. O novo nunca é fácil, mas uma oportunidade para desenvolver dons e talentos, experimentar, ouvir a voz de Deus, viver o propósito do Senhor, estar em total dependência do Pai, vivenciar surpreendentes experiências que no final faz o que tudo tenha valido a pena. Ensinar os filhos com pureza, verdade e amor, o caminho em que devem andar, com o princípio da palavra, incentivá-los a terem intimidade e experiência com Deus. É uma missão de toda mãe que ama o Senhor. Que ama seus filhos e deseja que eles sejam salvos, abençoados e abençoadores aonde estiverem. Não estou aqui afirmando que a única responsável por ensinar a palavra de Deus do filho é a mãe. Estou dizendo que é a maior e mais revelante propósito de uma mãe poder ter deixado um legado eterno aos seus filhos e às futuras gerações. É lamentável, mas a vida moderna, o compromisso e vários papéis justificáveis de uma mulher tem distanciado de Deus, e com isso tem sido cada vez mais normal uma mãe terceirizar a criação e o pior, a educação dos seus filhos. Pura verdade, né? Sei que é desafiador para uma mãe assumir o papel de evangelizadora dos seus filhos, mas para uma mãe que é intencional na educação espiritual dos filhos e conduz essa jornada com leveza, o desafio fica agradável e extremamente gratificante.
Como mãe, quando estou ministrando para as minhas filhas, estou ensinando a palavra de Deus, gerando memórias afetivas e espirituais. Estou lançando os seus corações para o Senhor, trazendo a paz, a salvação e a bênção para o meu lar, como tia Drica, quando ministro com as crianças em um rápido momento, planta a semente da palavra do coração delas. Mas quando você, mãe, ensina a palavra a eles, e é bem diferente. Pois só uma mãe tem a oportunidade de ministrar seus filhos em todo o tempo, em todos os lugares. No momento em que tive essa consciência, fui literalmente despertada para um propósito muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Quando tudo começou naquela visão que descrevi no início do capítulo, fui despertada para entender que Deus me presenteou com um chamado precioso e desafiador: ajudar outras mães em suas jornadas para ter uma maternidade abençoada, em seu lar, ensinando seus filhos os princípios de Deus, contando histórias bíblicas. Compartilho com as mães a minha experiência pessoal de ensinar a criança no caminho que deve andar. Claro que muitas limitações, uma rotina insana e muitas vezes estou exausta e fragilizada, mas o tempo todo estou grata ao Senhor pelo privilégio de ser um agente transformadora da vida dos pequeninos e de outras mães por meio de contação de histórias, compartilhando palavras de salvação e de vida eterna. Uma mãe que se desperta para esse propósito não apenas planta a semente da palavra no coração dos filhos, ela também cultiva e colhe os frutos desse chamado materno, evangelístico, durante toda a vida deles. Essa mãe contempla a salvação dos seus filhos e vive uma maternidade abençoada. Ora, se não nos ensinarmos nossos filhos sobre os princípios, valores e caráter e fé, que vai ensiná-lo? Mais grave do que quem vai ensinar é o que estão ensinando para eles. Certamente, a vida tem sido dura, implantando neles valores distantes do coração dos pais, do coração do Senhor, através da tecnologia, jogos, redes sociais, influenciadores, ideologias e tantos outros padrões e ensinamentos distantes do padrão de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo e verdadeiramente estamos vivendo nos últimos dias. Acredito que você foi tocada pelo Espírito Santo para se debruçar na leitura deste livro, Despertados, volume 2. História de mulheres que despertam para viver o propósito do reino. O Senhor vai confirmar em seu coração seu propósito do reino e, acima de tudo, qual é o seu propósito materno? Obedecer a palavra, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e ensinar seus filhos o princípio da palavra de Deus. Quer saber como? Desperte-se para esse chamado e conte a história da Bíblia para seus filhos. Que lindo, né? O capítulo da Adriana e o testemunho dela. E ela fala aqui: o segredo para viver uma maternidade abençoada é a mãe despertar para seu propósito de ensinar seus filhos os princípios da palavra de Deus. Que lindo, né? Como foi lindo esse primeiro capítulo. E viremos aqui, através de vários outros capítulos, de várias bênçãos aqui, falar. Esse canal serve para você edificar. Não é só mais um canal. É um chamado em obediência ao Senhor Deus que eu estou fazendo isso. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de redes sociais, mas para falar e alcançar uma nação, devemos sim. Não por ter mais likes e mais inscritores, mas alcançar mais aquelas pessoas que necessitam de uma palavra, pois a maternidade não é fácil, mas é um dom de Deus. E que Deus abençoe poderosamente a cada uma. E até o próximo capítulo.